Você já ouviu falar de Sofonias? O livro de Sofonias na Bíblia é um dos profetas menores e esse profeta profetizou ali nos dias de Abacuque, naquela reforma religiosa mencionada pelo rei Josias, aquele homem que quis trazer o povo de novo àquela comunhão com Deus. E Sofonias, interessante, para quem não sabe, só um comentário antes da leitura, ele era tetraneto do rei Ezequias. Ele era da linhagem real, mas por um desígnio de Deus ele não foi rei, ele não entrou na linha sucessória. Ele caminhou paralelamente, digamos assim, a esse ofício tão especial, mas ele esteve num ofício muito mais especial, que foi o de profetizar, de trazer a palavra de Deus. E o Sofonias foi um profeta que anunciou o juízo. Se você ler, são 3 capítulos, é bem curtinho o livro dele, por isso que ele é chamado de um dos profetas menores, por causa do livro dele. A palavra ou a sentença, o dia do Senhor, ela é mencionada 18 vezes, como que anunciando um julgamento. Ele prega para Judá e Jerusalém, ele prega para as nações ao redor e ele prega, na verdade, para todo aquele mundo conhecido na época, que haveria um dia de julgamento, um dia em que Deus iria julgar com justiça o mundo. Agora, eu quero ler com você, vamos ao capítulo 2, e do verso 1 ao 3. Sofonias, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. Eu quero falar com você sobre 2 aspectos. Primeiro, ele se dirige a pessoas que não querem buscar a Deus, pessoas que estão perdendo a fé, a pessoas que estão se apostatando. Sabe que hoje eu acordei, minha oração da madrugada, que eu faço todos os dias, pensando nessas pessoas, que estão assim, levando a vida espiritual de qualquer maneira. Sabe aquela pessoa que saiu da igreja, da obra, do ministério, que está assim, ela precisa admitir, e se é o teu caso você vai admitir, se esfriando aos poucos, saindo. Lá, lembra aquele programa, o pastor Nivaldo assistia muito lá em Mato Grosso do Sul, pega o seu banquinho e saia de mansinho. A pessoa vai, sabe, ela vai se afastando, ela vai deixando, e não é questão ministerial de igreja, não, é uma coisa dela com Deus, deixando de orar, deixando de dizimar, de ofertar, de servir, de ir ao culto, de ler esse livro bendito, e ela vai, sabe, se esfriando, se afastando. Sofonias pregou para essas pessoas, profetizou para essas pessoas. E olha o que ele fala, prestem atenção. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Ele está chamando pessoas a virem a Deus, a congregarem a Deus, essa figura, né, de vir ao culto, de vir à igreja, de vir ao local onde Deus é adorado, buscado. E ele está falando para essa pessoa, essa nação, é o termo que ele usa, que não tem desejo de vir, que não tem vontade nenhuma de orar, de ler a Bíblia, de ir ao culto, pelos motivos que são, você pode tratar comigo sobre isso, ou com quem quer que seja, ou com o próprio Deus, é possível que eu até lhe dê razão. Você que diz assim, pastor, eu não vou na igreja, porque a palavra não fala mais comigo, o pastor da minha igreja parece que não ora, que não busca, que não se consagra, ele entrou no automático, todo dia a mesma pregação, todo dia a mesma mensagem, o ministro do louvor canta as mesmas músicas, eu sinto na minha igreja, na minha congregação, na minha denominação, que está ali todo mundo no automático, inclusive você, não é? Todo mundo, e vamos admitir isso, se isso for fato, se isso for verdadeiro. E isso te fez perder o desejo.
como um casamento que entrou na rotina e que o casal, o marido e a mulher, entraram naquele automático, sabe? Dormem juntos, vez ou outra tem uma relação e parece assim até dois irmãos convivendo na mesma casa. Não tem mais aquele desejo, não tem mais aquela paixão, não tem mais aquela vontade de estarem juntos, de compartilharem a vida. Vão indo, sabe? Não divorcia, talvez até com medo de um escândalo familiar que isso possa causar. É possível que não vão se divorciar, não vão se separar, mas não tem mais desejo. Isso, em relação a um casamento, pode ter até razão. Pode ser que uma parte tenha errado, ou ambos tenham errado. Mas no nosso relacionamento com Deus, não deveria acontecer. Por isso que o profeta está dizendo, venham, congreguem-se, sim, ele diz, ele assevera, e venha você que não tem vontade. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, Deus diz, leia. Eu não tenho vontade de ir à igreja, vá. Eu não tenho vontade de orar, ore. Porque a única salvação para essa pessoa que não tem desejo de buscar a Deus, é ela buscando a Deus, quem sabe vindo para perto da brasa, onde o fogo está queimando, ela possa se acender novamente. É um caso assim, como fazendo um comparativo com a ciência, é um paciente em estado terminal. O médico fez tudo que era possível, você já deve ter ouvido essa expressão por aí, assim, ó, vamos esperar as próximas 48 horas, não é assim que o médico fala? A pessoa está lá entubada, medicada, e o trauma foi grave, a enfermidade é grave, e aí o médico reúne toda a família e fala, olha, nós fizemos tudo que poderíamos fazer, agora o paciente tem que lutar. Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sou pastor, eu vou nos hospitais, eu atendo. É um caso outro dia desse que eu fui, cheguei na UTI, o médico me chamou no canto assim e falou, olha, vai depender da pessoa, claro, não é da pessoa em si. E esse caso que eu estou contando, graças a Deus, Deus operou e curou a pessoa. Estava lá, entrei, vi aquela pessoa entubada, cheia de aparelho, medicada. O que a medicina pôde fazer, a medicina fez. Agora era a pessoa lutar pela vida. Lute pela vida também. Eu não tenho vontade, pastor, ele está falando com você. Não tenho vontade de perdoar, ele está falando com você. Eu não tenho vontade de ficar com essa mulher, ele está falando com você. Eu não tenho vontade, pastor, de levantar da cama e trabalhar. Eu não tenho vontade de estudar. Eu não tenho vontade de terminar essa faculdade. Estou sem vontade. Ele está falando com você. Faz o que você tem que fazer, o que é certo fazer, o que é necessário fazer, mesmo que você não tenha desejo. É a única esperança que você tem. Ou, olha o versículo 2, ele manda que façamos isso antes que saia o decreto. Já não tem desejo, não tem vontade, mas ainda não é o fim, dá para reverter esse quadro. Olha o que o Espírito Santo está falando em muitas situações agora. Ainda tem como reverter esse quadro. Tem, pastor? Tem, ainda tem. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Ainda dá para voltar para a igreja, ainda dá para você pedir perdão, você saiu falando mal do pastor, não foi o que você fez? Não é o que você e a sua família estão fazendo? Falando mal do pastor, que vergonha, pastor que te batizou, pastor que realizou teu casamento, pastor que consagrou seus filhos, e agora você sai aí falando mal dele, que vergonha você é para Deus se você é uma pessoa assim, mal agradecido, mau caráter, mas ainda dá tempo.
Dá tempo de você voltar, de pedir perdão à sua esposa, pedir perdão ao seu marido, pedir perdão aos seus filhos, pedir perdão aos seus pais. Congregar de novo. Voltar para onde você nunca deveria ter saído. Antes que venha o decreto. Aí depois do decreto, eu não lhe dou esperança. Essa palavra não nos deixa esperança para depois, ela nos dá esperança agora e nos ensina um caminho a ser trilhado agora e nos dá uma solução hoje. Você está assim? Sem desejo, sem vontade? Então volte, congrega-te. Volte para Deus, volte para a igreja, volte para a tua família, volte para a vida que Deus te deu. Amém? Depois de falar com essas pessoas que não querem mais saber de nada, Deus fala com aquelas que ainda se mantêm fiéis. Verso 3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Se por um lado Deus fala com quem não quer nada, para buscar, olha, virá o dia da ira, mas ainda dá tempo de vocês se converterem, se arrependerem da apostasia, do desvio de vocês, venham que eu perdoo vocês. Aos que estão buscando, e agora eu me dirijo, e Deus se dirige a você que está buscando, Deus diz, olha, continue buscando. Veja o exemplo daqueles primeiros, já mencionados pelo profeta, que estão sob risco de perder a vida, de perder a salvação. Então você que está buscando, pastor, graças a Deus eu estou firme com Jesus, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a palavra, eu estou andando com Deus nessa vida, então continua. Para você que está afastado, volte, e para você que continua com Deus, permaneça firme. Aquele que é santo, diz o texto em Apocalipse, seja mais santo ainda. Aquele que é justo, seja mais justo ainda. Continua. Não para, não olhe para trás, não se distraia com quem está se perdendo. Pastor, eu tenho visto tanta gente saindo da igreja, tanta gente se desviando, tanta gente voltando para aquela vida antiga. Pois é, aquele que está em pé, se você está em pé, cuide para que não caia. Continue buscando a justiça, como diz o profeta, continue buscando a mansidão, continue buscando as coisas boas que você já tem. És um homem de fé, continue sendo um homem de fé. És uma mulher temente a Deus, continue temendo a Deus. És uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, continue sendo assim, cada vez mais. Como diz Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, para que continueis a progredir cada vez mais. Continue nessa toada de vitória, de glória, de santidade, de conquista e de bênção de Deus. São as palavras desse profeta. Aos desviados ele diz, volte. E aos que estão firmes ele diz, seja mais firme ainda. E continue. Por quê? Como eu falei, 18 vezes o profeta, o tetraneto do rei Ezequias, o Sofonias, que significa escondido do Senhor. Sabia que Sofonias é bem o que diz o final, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Escondido no sentido de protegido, amparado. Esse profeta, usado por Deus, está nos ensinando que haverá um dia muito difícil, o dia do juízo final, e somente aqueles que estiverem com Deus serão escondidos e guardados para o reino celestial. Aqueles que se apartam de Deus, aqueles que se afastam do Senhor, como diz o profeta Jeremias, terão seus nomes escritos no pó dessa terra. Que não seja o seu caso, nem o meu, nem de quem ouve as advertências dessa palavra. Amém?